Alô, Leute! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez sobre os certificados de alemão, no caso, Get Certificado, que eu queria falar pra vocês. Porque eu já fiz um vídeo, no geral, contando sobre os exames no geral, né? Pra quem não sabe, o exame Get Certificado, ou qualquer certificado focado pra comprovar o seu conhecimento da língua alemã. Geralmente, esses certificados são necessários para você conseguir ir para o país. Seja trabalhar, intercâmbio, ou questão de você se casou com um alemão e precisa do certificado para comprovar que você consegue ir para aquele país, sabe o idioma minimamente possível para viver lá, né? Ou até faculdade também, sejamos sinceros. E nesse caso eu quero falar com o tipo de exame que é mais pedido, que é mais feito. Que sim, eu estudei também, mas eu trabalhei no Instituto de Idiomas como Java Aprendiz. E o que o pessoal mais procurava, o pessoal mais fazia era o Get Certificado. A Eins, no caso, ele é chamado de Start-Deutsch Eins, então é começo do alemão. E também o FIT. Eu quis botar os dois porque é o mesmo nível, eu só tenho umas pequenas diferenças, né, no geral. Então, e também, se estiverem vendo isso aqui sujo, me suja de maquiagem, ignora. Mas é isso, então vamos falar sobre esses dois que estão aqui pra vocês verem, se dá pra ver direitinho. O verde é do FIT pra adolescentes e o rosinha é o pra adultos, né, a partir de 16 anos. Então vamos lá. Vamos começar. O que seria o Get Certificado Start-Deutsch, né? Resumindo, para dar uma explicaçãozinha para vocês. Sim, eu estou com minha colinha aqui, então. É um exame de alemão para adultos. Ele comprova conhecimentos linguísticos básicos e corresponde ao primeiro nível da escala de 6 níveis do quadro europeu comum de referência para as línguas, que é o QECE, que eu já falei para vocês. Esse é um quadro europeu que eles fizeram para classificar cada partezinha de conhecimento da língua, obviamente, né? Então, o A1 é o primeiro nível, ou seja, básico total, para quem quer saber pelo mínimo de número, coisa, cor, frases prontas, como se apresentar e por aí vai. E, né, o FIT, que é para jovens, é a mesma coisa, só muda que esse exame, esse aqui, ó, é focado mais para adolescentes, né? E já que sabemos agora o que é a prova, o que você precisa saber da prova, tirando o que ela é, e qual é para sua idade, lembrando que a partir de 10 a 15 anos, o FIT e o Start-Deutsch é a partir de 16, tá bom? Pode ser que algumas vezes na escola, que tem escolas que aplicam o exame, você faça o FIT mesmo estando no terceiro ano do ensino médio. Acontece, porque como você está aprendendo alemão na escola, focado para jovens, você vai fazer isso. Mas se você não estiver na escola, fazer o exame em qualquer outra localidade que aplica essa prova, é necessário ter mais de 16 anos para fazer de adulto. Então, mas eu tenho 18, eu quero fazer do FIT, não pode. Só pode até 15 anos o FIT, tá bom? Então, o que é importante, assim, o tempo da prova no geral. Basicamente, vai acontecer essas duas provas, independente se fizer um ou outro, em um dia só. Então, você vai ter os 4 partes da prova em um dia. Então, vai ser o escrever, leitura e ouvir em um período, tudo junto, numa sala com outros candidatos. E depois o expressing com você e outras 3 pessoas para fazer. Porque esse daqui tem uma questão de dinâmica com outras pessoas. Então, não é só você e outra pessoa, é você e outras 3 pessoas na sala. E os avaliadores, obviamente. Eu vou pegar aqui um exemplo pra vocês. Vou ter que pegar o FIT pra mostrar. Basicamente o tempo eu acho que não muda muito. Então, vamos lá. Aqui eu basicamente peguei esse tipo de informação no site do Goethe Institut. Você pode achar um montão de material de exercício deles, que eles apresentam 2, com os áudios também, e também com tudo isso que eu vou mostrar pra vocês. Eita, colou. Tudo isso aqui que tem informação com
questão do tempo, questão de alguns modelos de prova, tá tudo no site. Também você pode achar muitos livros preparatórios pra ele, que eu até posso colocar pra vocês, se quiserem. Então, o que acontece? Você tem a primeira parte, geralmente é o que começa a prova, geralmente. No A1, que é o Hören, que é a sua escuta. O que vai acontecer? Você vai estar ali, vai ter esse tipo de formulário também, pra você escrever, marcar e tudo. É basicamente o cartão de perguntas e o cartão de resposta, igual pesando assim no Enem. Então você vai ter um cartãozinho pra você ver, ouvir e tudo. E é uma questãozinha que eu dou de dica pra vocês. Primeira dica no geral. Aqui em cima, pra quem já tem conhecimento de alemão, de novo, só faz a prova se tu já sabe alemão, tá? Não gaste seu dinheiro achando que não, eu sei o básico, eu consigo. Às vezes o seu básico não dá pra passar nessa prova. E você vai gastar um dinheiro caro pra fazer essa prova, tá bom? Mas aqui, o que temos? Aqui em cima tem umas instruçõezinhas da questão. Então vai ser 20 minutos de jogo. E eu indico a vocês muito que vocês leiam com calma essa parte. Por quê? Alguns áudios se repetem, outros não. Então, por exemplo, aqui no primeiro tile, que é a primeira parte, você vai ouvir 3 conversas no telefone, em que cada uma você deve marcar qual que respondeu, por exemplo. Então você vai ouvir o áudio 2 vezes, tá até marcado em negrito, 2 vezes. Então vai passar uma vez, você vai escutar, ver tudo. E na segunda, passou a segunda, não passa mais. Não adianta, não prestei atenção, me distraí, não vai. Passou esse tempo, você não vai repetir aquela questão. E nem no finalzinho da prova vai repetir, tá? Não repete. Passou aqui 2 áudios, acabou. Não tem mais. Então você vai ler tudo, tem cada questãozinha explicadinha pra você ler. E 20 minutos. Passou os 20 minutos que essa parte vai ser tocada pra todo mundo ao mesmo tempo. Então não vai ter questão de fulano acabou mais cedo, fulano fez mais tempo, aquela questão não tem. 20 minutos, acabou 20 minutos do áudio, acabou, você passa pra outra partezinha, que é o famoso Lesen. O Lesen, como que é a leitura, você vai ter geralmente 2 textos. Eu posso estar meio errado porque eu não peguei todo o material. Aqui eu peguei só uma partezinha. Mas vai ter textos pra você ler e depois algumas perguntas. E sim, também tem tempo. 20 minutos. Você acabou o Lesen, viu direitinho, você pode marcar, riscar, passar marca-texto que eles vão dar pra vocês. Com calma, não vai ter esse problema pra vocês, tá bom? Então, rabisquem o quanto quiserem. É igual o Enem. A parte da folha de pergunta não vai ser avaliada, porque também eu acredito que é jogada fora, se não me engano. Não vai ser avaliada. O que vai ser avaliado é o que você colocar no cartão de resposta. E eu indico geralmente que, ou a segunda dica de hoje, que vocês saibam as questões que você tem certeza e já marquem no cartão resposta. E leiam direitinho como é que tá o cartão resposta, porque pode estar assim. Alguns podem achar que você tem que preencher, igual no Enem, que você tem que preencher a bolinha. Mas eu acho que, se não me engano, você tem que marcar um X. Só isso. E tem uma forma de você... Tem isso também. Se você, por acaso, marcou a questão errada, tipo, não, marquei errado, não era isso. No comando do cartão resposta, tem uma partezinha pra você, o que fazer se marcar errado, tá? Mas venham com calma, venham com a certeza. E o que você tiver dúvida, deixa pro finalzinho, que você pode ver com mais calma, ok? E preencher de acordo com o que você já viu. Então, tipo, eu sei a questão 1, 2 e 3 do Lesen, vou marcar já lá. E os que eu, sei lá, a 4 e a 5 não tenho certeza. Eu vou pra outra parte, pra depois, quando acabar essa parte, que é mais tranquila também, eu volto e o tempo que tiver eu faço aquela. É mais ou menos isso, é basicamente igual ao vestibular. E vamos pra outra parte da prova, que é o Schreiben, que é escrever, que também são 20 minutos. Então, em média, você tem 1 hora pra prova. Independente se for A1, adultos, ou pra adolescentes. Independente de qual for a ordem.
São 1 hora para essas 3 partes, são todas juntas, são nessa ordem específica. Primeiro o Rohan, depois o Lesen, depois o Schreiber. Não muda. Se mudar, eles vão explicar na hora, mas geralmente é essa ordem que eles seguem. Então vai, o Schreiber você vai ter que escrever. Vai ter um textozinho, um e-mailzinho com o tema. Geralmente vai ser pra adolescente, vai ser respondendo um amigo ou algum tipo de correspondência, se tem com uma pessoa de outro país, por exemplo. E você vai ter que responder a pessoa com as perguntas que ela fez. Coisas simples, diretas, tipo, eu tenho tal coisa. Minha família são eu e meus irmãos. Tipo isso. Só eu fazer isso. Tem uma partidinha de rascunho, mas outra dica que eu vou dar pra você, terceira dica de hoje. Não esqueçam de passar limpo. Porque, mas eu escrevi meu rascunho na parte de fora de perguntas. Vai contar? Não. Como eu falei, geralmente isso aqui é descartado. Eles só vão pegar o que você colocou no cartão resposta. Então vão com calma e botem direitinho o que você botou. Pode revisar. Mas não esqueçam disso, porque senão vai perder ponto e vai ficar com 0. Por que eu falo isso? Por causa de um pontinho especial. Uma atenção pra vocês. Geralmente, para passar nesse exame do A1 a jovens, você tem que ter uma nota nessas 3 partes juntas. Vamos supor que você... Eu não lembro qual é a pontuação. Não lembro, mas talvez eu mostre no vídeo. Mas tem que conseguir nessas 3 juntas, vamos supor assim, 30. Então, as 3 juntas tem que dar 30. E vamos supor que você dá no Expression, que é a próxima que eu vou falar. Você tira 5. Você passa. Tecnicamente você passa. Mas se por acaso você tirar, sei lá, 20 nessas 3 juntas e 15 no Expression, você não passa. Porque o principal é você ter... Acho que é acima de 30 mesmo. Essas 3 partes, uma pontuação boa. Se tu for mais ou menos no Expression, você já consegue passar porque você foi boa nas outras. Então sim, foquem principalmente nessas 3. Tenha uma pontuação boa nessas 3. Porque vamos supor, eu não fui tão bem no Lesen. Então você não passou. Eu sei, é chato pra caramba, mas é como funciona o sistema deles. Então você tem que ter uma nota boa nos 3. No Rohan, no Lesen e no Schreiber. Se não conseguir, tipo, você for mal no Lesen, mas for bom nos outros 3 que tinham, não passa. Então foquem nesses daí. Façam muitas provas, vão com calma na prova. Tem 1 hora. Já na questão do áudio, o áudio realmente é meio pressão. Mas o resto, faz com calma, faz no seu tempo, escreve, pensa, revisa. No seu tempo, com muita calma. Porque é meio chatinho você, por, sei lá, 1 ponto não ter passado por conta de uma nota que você tirou ruim no Lesen. Porque errou uma questão e, sei lá, ficou com 27. Infelizmente, né? Mas vamos para a próxima parte, que é o Expression. O Expression são 15 minutos, você e outras 3 cabeças na sala e os avaliadores. Tem um vídeo que eu vou até colocar na descrição para vocês, tem que me lembrar disso. Também tem no site, uma simulação de como seria o Expression. Então, aqui no próprio site também, que esse material que eu tenho, vai ter essa partezinha em que você tem que se apresentar e tem que falar cada partezinha que tá aqui. Por exemplo, você tem que falar... É que eu tenho que segurar o negócio os dois juntos. Tem que falar o seu nome, a sua idade. Tá meio contrário pra vocês, mas eu acho que eu vou botar pra vocês aqui no áudio. Vou ficar um pouquinho pra botar aqui no vídeo. Tem que botar o seu nome, a sua idade, o seu país, onde você mora, escola, idiomas que você fala ou não fala e hobbies. Sim, tem que falar tudo isso. Então, me chamo Luísa, tenho tantos anos, moro no Brasil, moro em tal lugar. Tudo isso, tem que fazer. Cada participante vai ter que se apresentar. Passou essa parte, ok, vamos seguir para a próxima parte. Que você tem que fazer uma pergunta e vai ter que responder alguém. Por exemplo, vou mostrar pra você. Tem essa partezinha aqui. São cartõezinhos. Não dá, se não me engano, acho que é 2 por cada um, se não me engano. Eu já fiz essa prova, mas faz tempo, então não lembro. Mas vai ter uma pergunta. Então, por exemplo, você tem o cartão de livro. Você pode perguntar, por exemplo,
Ah, tem temas em cima, não tinha visto essa parte. Tem o tema. Então, por exemplo, tem a palavra livro e o tema férias. O que você tem que fazer? Tem que fazer uma pergunta se quantos livros você leu nas férias. Você leu nas suas férias? Tipo isso. Entendeu? Tem que fazer uma pergunta pra pessoa, a próxima na fila, e ela vai responder você. E continua. Ele faz a pergunta pro próximo com outro cartão. Não são os mesmos, são temas diferentes pra cada um, ok? Tem um barulho ao fundo porque meu cachorro tá latindo. Mas a gente continua o vídeo. Ok, você fez a pergunta, todo mundo fez a pergunta, um pra cada um. Depois, se não me engano, é isso mesmo. Sim, essa parte é meio confusa, eu não lembro direito. É mais fácil ver o vídeo. Mas a terceira parte também são os cartãozinhos. São esses cartãozinhos aqui. E tem outros, não são só esses, né? Mas tem que fazer um pedido ou fazer uma frase. Eu lembro que na minha vez, quando me fizeram pergunta, a pessoa perguntou sobre piano. E eu não sabia responder. Mas eu acho que geralmente é isso. Tipo, você toca piano ou você... alguma coisa assim. Ou pode ser também, tipo... poderia me dizer onde fica tal lugar. Entendeu? Mais fácil vocês verem um vídeo pra entenderem melhor, porque eu estou meio confusa nessa parte, eu não quero passar a informação errada. Mas são 3 partes do Expression. Então, como eu falei, se você for muito bem no Expression, gabaritou, se não me engano, acho que é 20. Gabaritou o Expression, mas foi mal no Schreiben e foi bom no Lesen e no Johann, você não passa. Então sim, veja com cuidado. E a quarta dica que eu vou dar pra vocês, no geral, né, tem que conhecer a prova e tudo, mas a quarta dica é sim, vejam muitos tipos de modelos na internet, porque tem muitos tipos de modelos do Expression, que eu acho que o pessoal mais fica nervoso. Porque assim, quem já fez sabe que é tranquilo, mas quem nunca fez fica tipo, como assim? Eu tenho que fazer pergunta, como assim? Eu não sei. E as imagens geralmente ficam confusas de entender. Porque a gente vai muito no literal, tipo, tem uma imagem de um anel, mas você não lembra como é casado em alemão. Aí você não lembra como é anel em alemão, no caso. Aí a gente vai muito pro literal. O ruim, não vão no literal, vão pelo contexto. Leia o cartãozinho com calma, vê o que ele tá pedindo, qual o tema que ele tá pedindo. E tipo assim, aparece câmera. Putz, não lembro como é que é câmera em alemão. Mas pode perguntar assim, você gosta de tirar foto? Você gosta de fotografia, por exemplo? Você pode fazer isso, porque não precisa ser exatamente aquela coisa ali no meio. Aquela coisinha que tá mostrando pra você no cartão. Vão pelo contexto. Ok? E sim, treinem muito para essa prova. Porque tem muita gente que às vezes acaba errando por bobeira algumas questõezinhas. Por exemplo, a questão do Rohan, que tem questão de repetir ou não repetir um áudio. Você não pegar palavras-chave. Cara, é igualzinho o vestibular. Tem pegadinhas. Se tu ler rápido, nervosismo, você vai se lascar. Porque às vezes pode aparecer assim, qual das opções não foi falada? Quais opções ela diz? Então, também tem uma questão que no áudio pode ser que a pessoa fale as 2 opções que estão na questão, mas uma ele fala não e outra ele fala sim. Então, também se atentem a palavras-chave, ok? E por que eu falo a questão de você entender a prova, entender a prova, pra não ter que fazer nada de novo? Porque em 2026, eu tô pegando de 2026, tá? Mas acho que vai aumentar. Eu estou chutando que aumente. 2026, deixa eu até pegar aqui no próprio site, porque é mais fácil pra vocês. Aqui no Brasil, do Goethe do Brasil. Então, se tu fizer a prova, sei lá, na Alemanha, o valor é diferente porque é em euro. Né, sejamos sinceros. Vamos pegar um exemplinho aqui pra vocês. Aqui. Ou de jovem, o valor. Pra vocês. O valor para fazer o exame, você não sendo aluno do Goethe Institut, que é quem aplica a prova, é R$600. 600. Se tu for aluno,
Aí cai para uns 450. Isso aí é para adolescentes. Ou seja, se você fizer esta provinha aqui, ok, né? Às vezes, também falar pra vocês, não tem tanta prova no ano pra jovens, porque não tem tanta demanda. Então, vão com calma, senão vão gastar um dinheiro. Tipo, vamos supor que tá muita urgência, tipo, vou ter que levar meu filho pra Alemanha e ter que fazer essa prova. Vejam a questão da data. Não tem tantas, tem lugares que só tem um dia no ano, tem outras que tem 2 dias no ano. E o valor é caro, é salgado pra crianças. Você acha de crianças caro? Sabe quanto que custa o pra adulto? Fazer a prova você sendo adulto? Então, adulto, sem ser aluno do Goethe Institute, independente de qual lugar, localidade. Se você é aluno em até 6 meses, tipo, você foi aluno semestre passado e quer fazer a prova no segundo semestre, não vai contar o desconto. Mas se você for aluno no segundo semestre e vai fazer a prova no segundo semestre, você tem desconto de aluno de 674. Aí fica assim, pô, a média tá boa, né? O valor, sem você ser aluno, sem ser aluno, R$900. 900! É um bagulho muito salgado. E o A1 pra adulto tem bem mais, porque a demanda é maior pra esse. Então, você precisa do A1 normal pra adulto, com urgência, porque você precisa pra ser au pair, pra questão de moradia, questão de trabalho, pensando assim. Façam com calma. Já tá pensando, você já tá... Peraí. Reformulando. Se você já está pensando no geral de, sei lá, aplicar para ser au pair, ou sua empresa tá conversando com você, de você ir pra Alemanha, você mostrou interesse, já pratiquem, saibam sobre a prova, perguntem aos locais que aplicam a prova, vejam vídeo, livro, tudo, é sério, não gastem essa oportunidade, porque tenho certeza que teve gente que fez a prova, que eu sei, que não passou. E, sei lá, ela fez a prova em junho e tinha que viajar em julho. E eles precisavam até julho do certificado dela pronto. Só que não deu. Não duvido que a pessoa não conseguiu ir. Porque ela fez muito em cima da hora. Ficou meio perdida. Não conseguiu passar porque não sabia a prova. Ficou nervosa demais. Gastou um dinheiro. Então, sim, conheçam a prova. Saibam... Outra dica, acho que é a 6ª, se não me engano. 6ª dica, vou fazer a prova, conheça ela direito, saiba o valor que ela tem, saiba os dias que tem e não faça de forma inconsequente. O que eu digo inconsequente? No sentido de você fazer a prova achando que vai ser tranquilo, mas não sabe como é o modelo dela, o tempo para cada questão, essas coisas no geral, sabe? Você não tem aquelas manhas de prova. Porque é necessário. Porque se for uma coisa muito, muito urgente pra você fizer e não conseguir passar, tu vai se lascar bonito. Porque esse negócio é caro pra caralho. Mas é isso, né? Então, depende se tu for jovem, adulto. Saiba uma prova. Você, pai, quer escrever seu filho, saiba como é que é a prova, o valor da prova, quais dias que tem. Porque pode ser que você, em junho, quer fazer a prova pro seu filho, mas a prova foi em abril. Não tem mais datas nesse ano, aí vai ter que achar alguma outra forma, outros lugares que aplicam a prova. Porque as datas, tem uma dica extra, eu acho. Você mora, por exemplo, em Belo Horizonte, pegando assim, pode ter um instituto perto de você que aplica a prova. Se não tiver, e você precisa, ou se por acaso em Belo Horizonte já fez a prova, sim, as provas já passaram, não tem outra data, tem outros lugares que aplicam a prova. Então, sim, vejam com calma, vejam os locais que tem. Geralmente, o que mais tem data, assim, que eu posso passar... Talvez eu possa parecer um pouquinho favorecendo, mas Rio de Janeiro tem muita data pra A1 adulto e pra jovem 2 vezes ao ano. 2 vezes. Geralmente no primeiro e segundo semestre. Em São Paulo, vendo aqui no site, tem bastante prova também pra A1 adulto e só tem uma data pra jovem.
Então, basicamente isso, gente. Eu tenho que falar pra vocês. Se diferenças desses dois um adulto, outro é pra criança. Os valores, obviamente, né, pra vocês saberem. O tempo em si, até eu conferir aqui, tá? Tão batendo aqui na minha reforma, tá? Um silêncio. Deixa eu verificar rapidinho pra vocês. Voltando com informações, sim, eu verifiquei isso aqui. Outra diferença que eu não tinha me tocado, questão de tempo. O único que tem diferença, sim, no geral, né? Tirando os temas, de novo. Diferença. De jovem para temas de jovem, questões de jovem, talvez gírias. Enquanto para adultos são, por exemplo, responder um e-mail de um chefe. Então, sim, tem diferença no tema. Então, se atenta a isso também. Por exemplo, você tem 18 anos, você só estuda na escola, coisa de jovem, vai ser um probleminha se tu tiver que fazer o de adulto. Porque o tema é diferente, talvez você consiga, não tô falando que é impossível, mas pode ser um pouquinho difícil, sabe? Tô falando demais pra vocês, mas o que eu vi aqui, resumindo, a diferença que eu vi é que no Lesen do adulto são 25 minutos. Então, 1h05 você tem pra provar das 3 partes. E é mais isso, gente, que eu tenho que falar pra vocês da prova. Ouça as dicas com calma, talvez eu coloque na descrição também pra vocês. Vou ter um post no Instagram sobre isso também, se não quiserem. Agora no começo do vídeo, no final do vídeo não vai adiantar muito também não. Mas um pouquinho resumindo com as dicas que eu tenho pra vocês também. E eu espero muito que vocês consigam passar essa prova, para não terem que pagar de novo. E sempre fazer qualquer tipo de prova de certificado, saibam como é que é a prova. Não vão achando que vai ser uma moleza, porque já fiz prova de inglês, foi tranquilo. Tem diferença. Então é isso, gente, que tem que falar pra vocês. Espero ter gostado do vídeo. Não esqueça de me seguir no Instagram e no Scooby. No Instagram sempre posto informações de livros e também sobre coisas de alemão ou outros idiomas. E eu espero ter gostado do vídeo. Até a próxima. E tchau!